E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês o review, mostrar para vocês como funciona e explicar melhor sobre esse carinha, o Kindle de 10ª geração. Para quem não está familiarizado com esse dispositivo, ainda não conhecia ou está querendo comprar, fica aqui um breve resumo sobre o que é esse Kindle. Na verdade eu chamaria até de Legião Kindle, porque a galera que gosta de ler livro e é chegada aí nesse mundo geek, tem isso daqui e gosta demais. Porque sim, a proposta desse dispositivo é ser uma espécie de livro portátil para você ler aonde você quiser, de uma maneira super prática e super confortável também. Mas espera aí, você disse para ler livro digital? Meu celular, meu tablet, meu computador já faz isso e meus livros físicos também já servem para ler. Para que eu vou querer comprar um Kindle? Qual a utilidade disso? Então, aqui você tem muito, mas muito espaço para ter todos os livros que você quiser praticamente. Tudo com um simples clique para você acessar, e até aí seu celular também pode fazer isso sem nenhum mistério, mas a grande vantagem desse dispositivo é o tipo de tela que ele usa. Essa daqui é uma tela de tinta. Essa é uma tela que naturalmente não emite nenhum tipo de luz, é como se ela fosse literalmente um papel. Então não existe nenhum desgaste para os seus olhos para você ler nesse carinha aqui. Além do mais, ele tem bateria que dura mais de semanas de uso, que é muito legal, você nem se preocupa com bateria, pode ler à vontade, porque essa tela, uma das características dela é conseguir poupar energia. Então sim, ele tem uma tela que é muito semelhante à de um livro, praticamente como se estivesse lendo num papel, porém com um plus. O seu livro você não consegue ler no escuro. Ele você consegue. Se você quiser, você pode ativar o brilho da tela. Nessa 10ª geração a tela veio com brilho, aí você pode colocar um brilhozinho para você conseguir ler no escuro e coisas do tipo. É um dispositivo muito legal. Além de por aqui você já ter acesso à biblioteca de livros da Amazon, né, a Amazon Kindle. Lá você pode comprar os livros mais diversos que você quiser, tem até alguns que são gratuitos para quem é assinante do Amazon Prime, que é bem legal. Então é um produto que para quem gosta de ler, é sensacional. Só que, sinceramente, eu admito que eu não sou o público-alvo para esse carinha, eu não sou o maior leitor de livros do mundo. Infelizmente. Então o que eu vou fazer é ir lá no meu Instagram e postar uns stories pedindo para vocês mandarem as suas dúvidas sobre esse carinha, para quem realmente é entusiasta, para quem realmente quer saber mais, mandar as dúvidas e deixar esse review mais completo. Se você perdeu essa oportunidade e queria perguntar alguma coisa porque você não seguia eu lá no Instagram, então segue lá, é @mrzoreta, vale bastante a pena. Vez ou outra eu posto umas coisinhas legais, como essa daqui que eu pretendo trazer mais vezes. Apenas vale falar que o link para ele estará na descrição, o link é da loja da Amazon, que é uma das lojas mais seguras aí do Brasil para você comprar. Se você por acaso ainda não comprou na Amazon, você tá perdendo tempo e dinheiro, porque a Amazon tem uma das melhores preços do mercado, principalmente para quem é assinante do Amazon Prime, até para você comprar, por exemplo, produtos de limpeza lá com preço muito bom, e é uma loja super confiável, e esse produto aqui tá no Amazon Prime também, então ele não tem frete para quem é assinante, e pode parcelar em até 12 vezes sem juros, se eu não me engano. Exato, 12 vezes sem juros de parcelinhas que dão menos que R$30 por mês. Então, para quem gosta de ler livro, sai bem mais barato do que comprar um livro por mês, por exemplo. Mas vamos lá para o unboxing do Kindle. Tá aqui a caixinha dele, nesse mesmo estilo aqui das caixinhas da Amazon, que é bem legal. Tá aqui ele, que é nesse estilozinho de tablet, com uma bordazinha maior para você conseguir pegar. Ele também é bem leve, isso é bem legal, já dá para sentir aqui na caixa. Vocês já vão ver ele em mais detalhes. Tem aqui algumas coisinhas escritas atrás em alguns idiomas. No caso aqui, em português, está escrito iluminação embutida ajustável, tela anti-reflexo, bateria de longa duração e vasta seleção de e-books, além de ser leve também. Aí tem mais algumas informações, como uma tela touch de 6 polegadas com 167 pixels por polegada. Tá escrito que a tela é retroiluminável, tem Wi-Fi e 8 GB de memória. Você pode falar que, poxa, 8 GB de memória é tão pouco nos dias de hoje? Para um celular Android ou iOS realmente é quase nada, mas para um e-book, que só vai ter livros digitais, que no máximo pesam 7 megas cada um, é muita coisa. Mas vamos lá para o unboxing, tirar aqui esse pequeno lacrezinho aqui dele, que é bem característico já da Amazon, e está aqui a caixa, vamos ver como ele vem. Olha, sai toda uma parte inteira aqui. Temos aqui o próprio Kindle em si. Já vou ver ele aqui, vou deixar ele um pouquinho de lado, só para ver o que mais temos na caixa, que no caso é apenas o seu cabo e nada mais. Detalhe para essa característica aqui da caixa, ó, bem bonitona, ó, escrito Kindle aqui com o símbolo do Kindle também. Charmoso, hein? O cabo dele é micro USB para carregamento, mas é um cabo que você quase nunca vai usar, então até que tudo bem ser micro USB, né? Normalmente eu prefiro USB tipo C, seria melhor, mas com a bateria dura semanas, não chega a ser tão ruim não. Tem aqui um Kickstart Guide, né, para você saber como ligar ele, também colocar para carregar e tudo mais, bem simples.
e um manualzinho de instrução com algumas coisinhas sobre ele, né, para quem realmente quiser ler mais detalhes aí. E tá aqui o menininho, o Kindle. Olha só que legal o tamanhozinho dele. Ele vem aqui com esse plastiquinho, vamos abrir, e aqui está o menininho, ó. Que legal o sorrisinho da Amazon. Ele é bem pequeno, você pode ver que na minha mão aqui, ó, consigo segurar com uma mão só e também consigo segurar, por exemplo, desse jeito, porque ele é bem leve. Quando eu digo bem leve, é bem leve mesmo. Vou pegar aqui, ó, a minha balancinha que costumo usar aqui nos vídeos, só para vocês verem o peso dele. 169 gramas. Só em comparação, esse daqui é o meu celular Galaxy Note 10 Plus. O peso dele, 225 gramas. Sim, ele é mais leve do que um celular, o que é ótimo. Tenta segurar o seu celular assim, ó, por um tempo, para você ler um livro. Até que dá, não chega a ser algo pesado. Já esse daqui consegue ser mais leve ainda, então para segurar nessa posição aqui, ó, é tranquilaço, cara. Realmente é bem leve e mais leve do que livros normalmente. A não ser que seu livro seja bem fino, vai ser mais pesado do que isso. Aí, ó, já tá aqui ele, e o que é mais engraçado é que você pode olhar isso daqui e falar, ah, beleza, vou tirar o adesivo aqui agora, né? Mas não tem nenhum adesivo. A tela dele já veio desse jeito, isso daqui é a tela dele já funcionando. Lembra que eu falei pra vocês que é uma tela de tinta? Então, um modo meio grosso de dizer, né, bem, digamos assim, bruto, é que dá pra imaginar que aqui temos tinta mesmo, e aí a última coisa que o software pediu pra essa tela fazer foi esse desenho, e ela ficou desse jeito. Ele só gasta bateria para mudar de página ou então para navegar no sistema. E no caso aqui, para eu sair dessa tela, ele vai gastar bateria também. Mas enquanto ele tá parado numa tela nesse estilo aqui, ele não gasta nada de bateria, ele fica sempre desse jeito. Tanto que ele veio na caixa já assim, e se a bateria dele acabar ou estiver sem bateria, ele continua desse jeito. Então é bem legal, a tela dele fica do último jeito que ficou e não gasta mais nada de bateria com isso, por isso que dura semanas a bateria desse carinha. Mas a única coisa aqui que ele está instruindo para fazer é segurar o botão de power para ligar. Olha só, saiu da tela e está dando aqui a sua iniciação. Bonitinho aqui o layout, ó. Ele pede aqui para fazer a configuração, vou selecionar aqui português do Brasil. Ele já pede aqui para conectar-se ao Wi-Fi. Já está meio que quase iniciado aqui, vamos conectar. Ele não encontra Wi-Fi de 5 GHz, apenas de 2.4, mas também ele não precisa de mais do que isso, afinal só vai baixar pequenos livros aí da internet. E sim, ó, ele consegue ter um tecladinho aqui para você digitar e tal, bem legal. E aí ele pede pra gente registrar a nossa conta da Amazon aqui, que é a mesma conta que você usa para fazer suas compras lá no site e também para se conectar à Alexa, por exemplo, para quem tem um dispositivo aí em casa. Prontinho, ele já logou aqui. E nisso ele já tem todo o acesso aqui à minha conta e já vai buscar os livros que eu tenho baixados, no caso, né, que eu tenho comprados. E olha que bacana aqui, já uma promoção da Amazon que apareceu pra mim, 2 meses grátis para testar o Kindle Unlimited. Que bacana! Com certeza eu vou testar isso daqui. 2 meses, depois disso vai para R$19,90 por mês. Que bacana! Com certeza já vou iniciar isso daqui. E por aqui mesmo. Aí ele passa aqui algumas informações sobre a navegação dele, que eu já vou passar para vocês. E tá aí, a interface do Kindle. Show de bola! Então bem, com a linda magia da edição de vídeo já se passou um tempinho que eu estou usando esse carinha, fiz alguns testes, baixei uns livros, vi como ele funciona também, e é claro que fiz a pergunta lá no Instagram, vocês responderam, e eu vou responder as perguntas aqui no vídeo e também vou falar um pouquinho mais sobre ele. Primeiramente, quero dar um panorama sobre a interface dele, para vocês se familiarizarem como ela funciona. Primeiramente, o Kindle fica desligado e ele sempre fica com uma tela que você quiser. No caso aqui, eu acabei de personalizar uma tela do livro que eu estava lendo, que é um livro aqui sobre um programa de modelagem 3D. É uma das funções dele, você pode deixar ele com a capa do livro que você estava lendo, então é bem legal para dar aquele aspecto de livro mesmo. Desse jeito que ele não está gastando nada de bateria, está desligado praticamente. E aí quando você aperta o botãozinho aqui de baixo, ele liga. Ao ligar, é essa tela aqui que você tem. Essa é a tela onde temos a sua biblioteca, com as coisas que você tem aqui dos seus livros. Quando você clica aqui, você pode ver os livros que você tem baixados, ou então do Kindle Unlimited. Eu já vou explicar como funciona isso. Aqui em cima tem os comandos de navegação dele, que é o botão de tela inicial, voltar, configurações e loja. Eu vou voltar aqui, que no caso vai para a tela inicial. Se eu descer mais, ele mostra alguns livros recomendados para mim. E aí eu posso ver as categorias aqui, né, o que eles recomendou. Essa é a tela principal dele. Tem algumas dicas de leitura aqui, que são coisas também que ele acha que pode ser do meu interesse para eu ler. E é só, essa é a tela inicial. Aqui em cima ele tem uma espécie de barrinha de notificações, né, onde está escrito aqui Kindle de Bruno, porque ele está vinculado na minha conta, tem o símbolo do Wi-Fi, bateria, a hora e tudo mais. O legal da bateria é que mostra a porcentagem, então tá para você sempre estar ligado.
E aí se você clicar aqui nas configurações, você abre essa tela, que é a tela onde você consegue controlar o brilho do Kindle, pode deixar até sem brilho nenhum, ou então com um pouco mais de brilho, para o vídeo aqui fica mais legal assim, e acessar o modo avião para ele desligar o Wi-Fi, e também aqui tem todas as configurações, onde é a mesma coisa se você clicasse ali na engrenagemzinha. Aí tem algumas informações, onde você pode administrar sua conta, né, trocar o usuário e tudo mais. Tem aqui a parte de rede sem fio para você se conectar no seu Wi-Fi, opções do dispositivo para você fazer algumas configuraçõezinhas. Não é nada de muito profundo que ele permite mudar, como por exemplo a função aqui de você colocar a capa do livro na tela inicial lá quando ele estiver desligado. Opções de leitura também tem pouquíssimas coisas, não tem muitas configurações. Uma coisa que é legal é que ele tem restrições aqui para controle de pai, então se você quiser dar isso para o seu filho, por exemplo, você pode só colocar aqui restrição e ficar tranquilo. Voltando para a tela inicial dele, temos aqui também esses 3 pontinhos, onde tem algumas coisinhas como sua biblioteca, lista de leitura, que são as coisas que você salva, loja do Kindle, navegador, que é como se fosse um navegador da web, que dá para você navegar de forma bem precária, já vou falar um pouquinho mais sobre ele, tem as configurações que é a mesma coisa, e só, nada demais nessa parte aqui também. Tem aqui a parte de pesquisar, que é onde você pode pesquisar por qualquer tipo de livro que você queira, qualquer assunto, qualquer coisa, ele vai mostrar para você. E tem a loja, onde você pode ver os livros mais populares, ele está se conectando aqui com a internet, ó, vai abrir para mim ela, e aí eu posso ver todos os livros que estão bombando no momento e tudo mais, e também o que estão inclusos aqui no Kindle Unlimited, por exemplo. Aí eu vou pegar alguma coisa aqui, por exemplo, do Kindle Unlimited, que é algo que eu tenho acesso, já vou explicar como funciona melhor. Mas aí eu consigo ver, por exemplo, o título do livro, posso ver a descrição dele também, posso baixar uma amostra, isso daqui até para os livros pagos, na maioria deles tem, que aí você consegue ler as primeiras páginas para ver se realmente é legal antes de você comprar. Se você descer mais aqui, você consegue ver as avaliações dele e tudo mais, bem legal, bem bacana. Então você pode clicar em ler agora, ou então clicar em baixar, aí ele vai lá para sua biblioteca. No caso eu vou clicar em baixar, e aí eu já posso ler. Quando você abre o livro, uma coisa muito legal é que ele mostra digamos assim, um resumo para você saber um pouco mais sobre ele, saber mais ou menos quantas páginas tem, os trechos que foram destacados do livro de quem leu, mais livros do mesmo autor, um pouco das avaliações também, já para você dar aquela familiarizada com o livro, que é bem legal. E aí logo de cara a gente tem a página aqui. E aí você tem os textos, né? Tem livro que tem foto, como no caso esse aqui, ó, aparece a foto para você, o texto aqui também. Se por acaso você achar que a letra está muito pequena ou muito grande, ao fazer um movimento de pinça, você consegue definir o tamanho da fonte, tanto para ela ficar menor, e aí no caso até redimensiona a página aqui, quanto para ela ficar bem maior. Deixa eu dar um zoom aqui de novo, e aí eu posso colocar aqui no máximo, por exemplo, e aí fica letras gigantes para quem tem qualquer problema aí para enxergar. Para você avançar de página, é só você clicar na lateral, ou então arrastar de assim, ou então você pode voltar também, ou clicar nessa outra lateral para você voltar a página. Se você clicar aqui em cima, você tem acesso a isso daqui, para você poder, por exemplo, marcar a página, tipo, vou continuar lendo aqui depois, aí você adiciona um marcador ali, ó, só clicar, e aí fica salvo para você. Pronto, ó, tem um salvozinho ali, depois você pode continuar lendo. E tem como você ver de forma de grade também todas as páginas do livro, para você avançar de forma mais fácil. Quando você tá na página, também existe algo bem legal, que é você poder segurar apertado aqui sobre o texto, e então poder fazer algumas coisas. Você pode selecionar uma frase, por exemplo, e fazer um destaque. Aí ele vai ficar rasurado aqui, para você poder ver, ou algo do tipo. Se for algum livro de várias informações, você quer deixar coisas salvas, você consegue. Além disso, também você pode segurar apertado e colocar nota sobre frases, parágrafo ou coisas do tipo. Aí você pode digitar o que você quiser aqui. Sei lá, se você está estudando algum livro, alguma coisa do tipo, você pode adicionar notas dentro de palavras ou coisas do tipo. Você salva essa nota aqui, aí ela vai ficar com aquele símbolozinho ali, ó, aquele umzinho a mais, e quando você clicar, ele vai poder exibir a nota para você. Olha só. Além disso, ele tem outra coisa muito legal, que é, por exemplo, aqui a palavra espinhos. Eu vou segurar apertado aqui, e aí eu tenho um dicionário para explicar para mim o que são essas coisas. No caso, esse dicionário aqui está traduzindo do português para o inglês. Aí eu posso clicar aqui embaixo e deixar ele do jeito que eu quiser. Por exemplo, aqui, ó, eu quero que ele seja somente um dicionário da língua portuguesa. Então eu clico aqui e ele explica para mim o que é o espinho, por exemplo. Se você estiver lendo algum livro que tem palavras super complexas, super diferentes do normais, você pode usar isso daqui e pode ser bem útil para sua leitura ficar mais fluida. Você consegue ver com bastante facilidade. Você consegue também ver na Wikipedia, dependendo da palavra, não são todas que tem alguma coisa bem legal, mas por exemplo aqui espinho teve, então dá para ver uma história do espinho, né, e coisas do tipo. E também tem o tradutor, onde você pode traduzir do idioma que você estiver, por exemplo, do português para o inglês. E aí você pode ver
o que espinhos é em inglês. Tudo bem prático mesmo. Então, para quem está aprendendo um novo idioma, tá vendo um livro em outro idioma também, porque livros em inglês, por exemplo, tem muito mais conteúdo do que em português, para quem quer aprender coisas e tal, acaba sendo bem, mas bem prático. E isso vale muito bem para quem tá lendo um livro em inglês e quer traduzir. Eu mesmo tô lendo um livro aqui sobre o programa, que é o Fusion 360, e ele está totalmente em inglês. Tem algumas palavras que eu posso não saber o significado, e aí eu consigo facilmente ver o que é. Por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, alguma palavra difícil, vamos ver. Por exemplo, essa aqui, ó. Proper, não sei exatamente o que significa, tô na dúvida. Segura apertado aqui, tá aqui ó, já a tradução do dicionário. Adequado, correto, apropriado, próprio. Olha só que prático para você ler livros em inglês, para você que tá naquela fase ali, que ainda não tá com inglês fluido, tá quase, já consegue ler, isso daqui ajuda bastante. E para quem já for fluente no inglês, você também consegue ver o próprio dicionário em inglês da própria palavra. Então ela continua estando em inglês e você tem informações dela também, o que é bem legal. E aí, para ser sincero, é isso. É dessa forma que o Kindle funciona e é essa a praticidade dele. Você consegue ter vários livros aqui, abrir de forma fácil, desligar ele de forma fácil, deixar ele de canto sem se preocupar com bateria, como se fosse um livro mesmo convencional. Deixa ele paradinho, depois você vai continuar lendo, você liga aqui, ele já abre pra você e você continua de onde parou. A bateria dele dura pra caramba, ele é fininho, é compacto e é fácil de levar pra qualquer lugar. Só que ele é perfeito? Não, tem algumas limitações que agora eu quero mostrar, juntamente também com as respostas para muitas perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram. A primeira coisa que eu quero falar é que eu vou ler algumas perguntas aqui, mas eu vou censurar o nome das pessoas que mandou. Não quero que ninguém fique ofendido com isso, mas é porque eu não disse nos stories, depois que eu fui pensar, que eu ia falar em vídeo o nome da pessoa. Então, se qualquer pessoa não quisesse aparecer, eu ia estar infringindo, né, uma opinião da pessoa. Então, por garantia, não vou mostrar o rosto de ninguém, apenas as perguntas aqui e nem os nomes também, ok? Acho que a primeira pergunta que eu quero resolver, que algumas pessoas fizeram, é sobre a tela dele. Por que ela é em preto e branca e por que ela é tão travada? É normal ela ser travada assim ou não é? Já respondendo essa pergunta, sim. Essa daqui é uma tela em preto e branco, você não tem nenhuma cor aqui e ela tem essa taxa de atualização super lenta. Ela não é nem um pouco fluida, tanto que você vai ver um livro aqui e a passagem de páginas é totalmente travada, tudo você pode ver que fica piscando, não é nada assim muito rápido, muito fluido, é uma tela bem devagar. O sistema dele é rápido, você não sente ele travando nem nada do tipo, ele funciona rápido para as coisas, só que essa tela dá esse aspecto de lento para ele. Isso acontece por conta do que eu falei no começo do vídeo, essa daqui é uma tela que é como se fosse de tinta, tanto que eles até chamam Display Ink. E você pode bem pensar isso mesmo, porque diferentemente de uma tela OLED, AMOLED ou IPS, onde você tem os pixels já aqui na tela que só ligam ou apagam ou acendem, aqui meio que dá para você imaginar que a tinta tem que correr de um lado para o outro, ou tem que sair de um lado e ligar o outro, coisas do tipo. Mas é como se isso acontecesse, você pode ver que ele é lento porque ele tem que tirar a informação, recarregar e colocar uma nova. Não é que a tinta corre durante a tela não, mas é como se fosse uma lousa, ele tem que apagar e colocar de novo uma nova informação. Então toda vez que você muda, ele recarrega toda a área que muda, não é só a parte que mudou. Então você pode ver que eu deslizei aqui para baixo, ele dá um branco na tela inteira e depois joga um novo conteúdo. Se eu filmar isso em câmera lenta, vocês conseguem muito bem ver ele fazendo isso. Ele dá um reset na tela para então mostrar o que ele precisa. Então é por isso que ele é desse jeito. É normal, não tem como ele ser mais fluido do que isso. E não importa o Kindle que você comprar, ele vai ser desse jeito aqui, não importa se for a versão mais cara de todas, também tem essa coisa, porque é o lance da tela dele que é assim. Só que aí, em compensação, você tem o benefício de ser uma tela que não gasta bateria e que não emite luz. Quando ela está com o brilho desligado e você está fora de casa, você consegue ler como se fosse um livro com a própria luz do seu teto iluminando aqui a própria tela, sem forçar nem um pouco os seus olhos. Isso é muito bom, por sinal. Só que isso tem um lado bem negativo, que já respondendo outras dúvidas que vocês mandaram, foi sobre: dá para ler qualquer livro nele e é possível ler HQs e mangás também? Não dá para ler qualquer livro nele, ele tem uma limitação por conta dessa tela, porque livros com HQs, livros com muitas informações, coisinhas pequenas, ficam mais complexos de ser lidos, e principalmente pelo fato também que você perde todas as cores que as HQs e mangás teriam para exibir aqui também. Uma das grandes graças, né, das HQs é você ver as cores, ver as ilustrações com alta resolução e tudo mais. Ele não tem alta resolução, tem resolução suficiente para você ler as letras muito bem, mas quando você coloca imagens aqui, fica bem mais ou menos, olha só na prática. Eu até baixei aqui uma HQ que foi do Batman. Ela é bem HQ mesmo, tá aqui pra vocês verem, e dá pra ler. Essa no caso aqui tá toda em inglês, mas dá pra ler, dá pra vocês verem aqui as imagens, porém fica tudo pequeno. Dá pra você puxar no zoom até se você quiser, só que fica bem travadinho pra você ler. Você tem que realmente querer muito ler assim, porque
fica nada, mas nada fluido. Você pode ver que é bem, mas bem demoradinho. Então não é legal. Tem uma outra forma aqui que melhora um pouquinho, que é você dar 2 cliques na imagem. Aí ele mostra a imagem em tela cheia. Aí você vai passando imagem por imagem. Tá vendo, ó? Só que ainda assim, não é algo perfeito não, pra ser sincero. Fica bem travado. E se você abrir a mesma HQ no seu celular, por exemplo, aqui no aplicativo do Kindle, é outro mundo. A mesma cena aqui no celular fica muito mais interessante de ler, porque aqui você vê as cores, vê os detalhes, fica bem mais da hora. Então, sim, é possível você ler HQ, só que não é nada prático. Até porque, apesar dessa daqui estar em inglês, você não consegue, por exemplo, selecionar palavras para traduzir para o português, para pegar no dicionário, porque a HQ aqui nada mais é do que um conjunto de imagens, não é o próprio texto que ele está disponível. Então, não é tão perfeito para isso. Aí, já falando sobre esse lance de tipos de livro, se tem uma pergunta que vocês mandaram ver, é sobre PDFs. Dá para colocar PDFs nele para você ler mais livros ou então livros não comprados? Então, dá. Eu não vou ensinar o processo aqui porque pode ser algo ilegal e eu não quero correr o risco aqui. Eu trabalho com esse canal e tudo mais, então para mim é muito importante, não quero correr o risco do YouTube querer derrubar o meu vídeo ou coisas do tipo. Mas se você pesquisar na internet, você vai encontrar os métodos explicando passo a passo de como passar PDFs aqui para o Kindle. Existem basicamente 2 formas. Uma é por cabo USB, que você simplesmente pluga ele no seu computador, aparece lá a memória interna, você arrasta o PDF para dentro dele e você consegue acessar. E existe a segunda, que é através de e-mail. Você consegue mandar um e-mail para o seu Kindle com o PDF, ele recebe e faz a conversão para você. Os 2 modos funcionam, só que o segundo modo funciona melhor, porque esse primeiro modo, ele apenas pega o PDF e abre, sem converter nada, então você não consegue usar muito bem as funções de localizar a página, avançar, retroceder, pesquisar palavras, não funcionam essas coisas com o PDF bruto. Só que se você mandar por e-mail, na maioria dos casos, pelo que eu vi, funciona. A maioria dos livros ele consegue converter e aí você consegue ler normalmente como se fosse um livro comprado pelo Kindle. O próprio Kindle faz a conversão para você. Então, para essa pessoa aqui que perguntou, por exemplo, que queria mandar algumas coisas para poder estudar no Kindle, sim, serve, você consegue colocar. Só que fica a observação que se for um livro que tem gráficos coloridos, gráficos bonitinhos, coisas do tipo, vai ser um pouquinho mais difícil. Mas em compensação, mandando esse PDF por e-mail, você vai conseguir pegar as palavras, colocar notas em palavras, tudo mais. Pelo menos na maioria dos casos dá para fazer. Então sim, existe essa possibilidade de você mandar os livros em PDF para ele. Já aproveitando meio que esse assunto, vale falar sobre o Kindle Unlimited. Como que é, o que funciona exatamente, né? Pra que é isso? Pra resumir, né, já meio que batendo de contra aí o lance de você colocar PDFs, porque é baratinho o Kindle Unlimited. Se você quiser assinar, é cerca de R$20 por mês e é como se fosse o cartão da biblioteca. Sabe quando tem aquela biblioteca que você vai lá e você faz um cartãozinho? Não sei se existe mensalidade das bibliotecas, eu nunca fui muito de ir, mas se tiver, você paga uma mensalidade para poder pegar um livro, levar para casa, ler e depois devolver. O Kindle Unlimited é a mesma coisa. Você paga a mensalidade para você conseguir ter acesso a vários livros que estão lá na biblioteca, você lê de graça porque você é freguês, você paga o cartãozinho sem pagar nada mais pelo livro. Quem não é freguês tem que comprar o livro, no caso, não tem acesso à biblioteca, sim apenas à loja. Aí para quem tem um Kindle Unlimited consegue acessar os livros, baixar eles, ler e tudo mais. E o livro é como se fosse seu, mas não é. Se você parar de assinar o Kindle Unlimited, você perde acesso a ele, a não ser que você compre. Ele não fica na sua conta de forma permanente, mas sim temporária enquanto você está assinando. É como se fosse o cartão da biblioteca, ou também, por exemplo, como o Netflix da vida, que você tem que pagar para assistir, não pagou mais, não assiste mais. O Kindle Unlimited é a mesma coisa. E pra ser sincero, tem bastante coisa no Kindle Unlimited. Não vou dizer que tem tudo, porque eu mesmo aqui criei alguns livros para estudo de algumas coisas sobre impressão 3D, modelagem e tal, e não tinha no Kindle Unlimited, então isso foi um pouquinho decepcionante, mas para quem gosta de livros casuais e tudo mais, vai ter a grande maioria. Os livros mais famosos aí, acho que a grande parte deles está assim no Kindle Unlimited. Mais uma coisa que eu notei que eu achei bem legal, só por você ter o Kindle e ser assinante também do Unlimited, às vezes você acaba tendo algumas promoções que pessoas que não têm esses recursos não têm. Teve um livro, por exemplo, que ele custava R$22 e só por eu ter o Kindle, nem tá pagando o Kindle Unlimited, apenas por ter um Kindle ele já custava 50 centavos, então acabou sendo um bônus pra mim. É legal, a Amazon faz isso com alguns livros, então é interessante. Só que em compensação teve uma coisa que eu notei também, que foi um livro que está no Kindle, mas eu não consigo baixar porque não é compatível com o meu dispositivo, só vai ser compatível com celular, tablets ou coisas do tipo, porque ele tem muitos gráficos e etc. Ainda voltando sobre esse lance, teve uma pergunta aqui que me chamou a atenção, que é bem assim: é possível, através da internet,
ler livros grátis através do lelivros.love. Eu acessei esse site pelo computador e é um site que permite que você baixe PDFs de livros que são pagos de forma gratuita, então não é nada legalizado, né, pra ser sincero. Eu até testei fazer isso através do Kindle, mas não funcionou muito bem não, porque apesar do Kindle ter o navegador que eu comentei pra vocês antes, é um navegador que consegue abrir algumas páginas, mas essa tela que ele tem deixa tudo bem mais difícil pra você navegar e também acaba que não funciona muito bem em algumas coisas, então acabei que não consegui assistir de forma online e muito menos baixar pra depois assistir. Uma outra pergunta que fizeram também, já mudando um pouquinho do assunto, que eu achei interessante, é se é possível expandir o armazenamento dele. A resposta é não. Ele tem apenas 8 GB e só, não dá pra você expandir, ele não tem entrada pra nenhum cartão de memória, nem nada do tipo, é apenas isso mesmo. E meio que relacionado a isso também teve uma pergunta bem legal, que é pra saber que meio que, em média assim, quantos megas tem um livro? Se daria pra baixar, por exemplo, uma coleção do Game of Thrones pra colocar aqui pra ler. Olha, eu digo pra você que dá sim, porque o livro não pesa tanto. Eu vou ver aqui pra ter melhores informações, pera aí. Olha, eu peguei informação ali na internet de um livro inteiro de Game of Thrones, e ele pesa mais ou menos 5 megas. Talvez pode ter algumas variações aí, o que eu peguei pode não ser exatamente o que você está querendo ver, mas acho que dificilmente um livro vai pesar mais do que 100 megas. Acho difícil, ele tem que ter muitas imagens para pesar mais do que 100 megas. Porque se for só de texto, não pesa nada, mesmo que ele tenha muitas páginas. Então, com 8 GB, sim, dá para você colocar muitos livros aqui dentro. E por fim, últimas duas perguntas que eu achei interessante aqui, é que perguntaram se ele é a prova d'água, perguntaram de uma forma meio exagerada, mas não, ele não é a prova d'água, não essa versão aqui, mas as versões mais tops dele sim, o link tá aí abaixo para você poder ver as informações, e sobre a resistência dele, se é forte ou não. Olha, é bem resistente, viu? Ele passa uma sensação muito boa. Apesar desse plástico dele dar uma impressão que se você der uma vacilada, ele pode riscar na mesa, né? Se você colocar ele no chão, numa parte mais áspera, porque é um plásticozinho que dá uma impressão que pode riscar. A tela dele pelo menos tem um relevo aqui que ela é pra dentro, mas ele não tem nada solto, nem nada muito frágil, então não dá uma impressão que ele vai quebrar com facilidade não. Pelo menos dá uma impressão que ele é resistente sim, não dá tanto medo. Acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre esse Kindle, espero que eu tenha respondido a maioria das dúvidas de vocês e mostrado também pra que esse carinha serve. Pra muita gente isso daqui é algo muito legal, pra outras pessoas nem tanto, pra quem gosta de mangá não é a melhor opção, exceto pela parte do conforto dos olhos, isso é algo que deveria ter outro dispositivo mais completo, né, para ler mangás, colorido e tudo mais, que não desse esse cansaço visual que as telas dos celulares, por exemplo, dá. Seria muito bom, mas não é o caso. Isso daqui é mais para quem gosta de ler livros grandes, livros com texto, não tantas imagens, quer ter uma rápida pesquisa ali sobre as palavras, ter um dicionário, coisas do tipo, e ter um dispositivo diferente do seu celular. Seu celular você usa para trabalho, tá o dia todo ali vendo as coisas. Às vezes você quer chegar em casa e não quer estar mexendo no celular, por exemplo, já usou ele o dia todo para responder WhatsApp, ligações, você quer um dispositivo separado. Tá aqui, uma coisa bem legal. Não tem ninguém aqui que vai ficar te mandando mensagem, nada do tipo, você pode deixar seu celular longe de você e tá aqui, sem nenhuma distração, um dispositivo que só é capaz de ler livros para você ler livro, né? Se de repente você tá, digamos assim, motivado, né? Querendo alguma motivação, alguma coisa para realmente conseguir ler, tá aí, uma coisinha bem legal. É um dispositivo bem bacana, isso eu confesso. Mas é isso, o link para ele está aí abaixo, caso você queira comprar. Lembrando que a Amazon Brasil é a Amazon Brasil, loja mais segura aí do Brasil praticamente, pode comprar tranquilamente sem medo que vai chegar na sua casa. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado aqui do vídeo, peço que deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos como esse daqui. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!